Mas vamos à pergunta. O senhor Eduardo Bolsonaro, inclusive ele disse isso na apresentação, é um grande defensor da política de Bukele, de El Salvador. Ele, inclusive, esteve lá recentemente e defende esse modelo para o Brasil. Isso não é segredo para ninguém. Eu gostaria de saber, então, qual é a opinião dele a respeito do fato de que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos identificou uma negociação ilícita por parte de autoridades do governo Bukele junto a lideranças de gangues de El Salvador, como a gangue MS-13 ou mesmo a Bairro 18, em que eles fizeram uma negociação muito bizarra, que eles teriam apoio financeiro em troca de apoio político por parte das gangues ao governo de Bukele e também aos seus correligionários. Além disso, nesse pacto bizarro tinha a sugestão de uma redução de homicídios, uma fórmula completa para enganar a trouxa, né? O Bukele é um babaca completo e tem outros babacas brasileiros que querem copiar. E essas autoridades salvadorenhas foram sancionados pelo governo norte-americano pela Lei Magnitsky, justamente porque fizeram esse conluio com grandes criminosos salvadorenhos para omitir os reais dados sobre violência e homicídio em troca de grana para essas lideranças do crime por apoio político ao Bukele e seus correligionários. Eu gostaria, então, de saber qual é a opinião dele a respeito desse fato. Tranquilo, não faz sentido nenhum o que a Samia está falando, né? Primeiro está acusar qualquer pessoa acusa, né? Acusaram até o presidente Bolsonaro de genocídio no tribunal de Haia. Não virou absolutamente nada. Agora, o que o Bukele fez foi justamente o oposto, né? Ele prende esses bandidos do MS-18. Não existe qualquer relação, né, de que onde ele teria um conluio com esses marginais. É muito pelo contrário. E ele, né, teve muito sucesso porque agiu principalmente nessa parte do desencarceramento, onde o PSOL, o PT, os partidos de esquerda, o que eles falam? Eles falam que o bandido é uma vítima da sociedade. Portanto, eles tentam a todo momento soltar esse bandido. Se nós olharmos, né, a progressão das leis no Brasil, todas elas dão conta de dar mais conforto ao marginal. Então é lei, né, é crime de menor potencial ofensivo, medidas cautelares diversas da prisão, audiência de custódia, fiança, até direito à visita íntima o cara tem, se for condenado. E isso tudo é que leva um desestímulo não só ao policial, mas ao judiciário para condenar essas pessoas. Então no Brasil, como é que se sintetiza isso? A polícia prende o cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Todo mundo aqui, se você for olhar hoje um programa policial de tarde, você vai ver, mais uma vez, a polícia prendendo o bandido com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão e depois ele vai ser solto. E o que o Bukele fez então? Ele prende esses bandidos e não permite que eles saiam da cadeia, por um raciocínio muito simples, uma inovação muito fácil de ser compreendida. Ele ataca o CNPJ, ele ataca o crime organizado, ele não ataca o indivíduo. Então, por exemplo, se lá na ponta a polícia está trocando tiro com um cara do Comando Vermelho e um fogueteiro é apreendido, esse fogueteiro preso começa com 20 anos de cadeia porque ele presta um serviço ao Comando Vermelho. Então é isso que o Bukele fez lá no país dele. Então, como não tem mais bandido na rua para delinquir, a sociedade tem mais tempo para trabalhar, para prosperar. Lá, né, quando a gente foi lá, um dos casos que nos foi relatado, e a gente conheceu um dos bandidos presos por conta desse crime, foi um caso muito semelhante a esse que ocorreu agora no Rio de Janeiro, onde funcionários de uma empresa de eletricidade, pessoas humildes, foram assassinadas, antes torturadas. Lá em El Salvador ocorreu o mesmo caso. Só que a diferença é que aqui no Brasil, como a impunidade é tão grande, devido a essa porta giratória que tem nos presídios, que é defendida por pessoas como Marcelo Freixo, Sâmia, Glauber, aqui no Brasil, lá no Brasil, né, que eu tô falando dos Estados Unidos, mas no Brasil, essas pessoas voltam a delinquir. Em El Salvador, não. É por isso que Bukele foi reeleito com a maior taxa de um presidente da história da América Latina. 84% na reeleição dele. Isso não pode ser por acaso. Isso é porque El Salvador era o país mais violento do mundo, mais criminoso do mundo em 2016, com taxa de homicídio superior a 100 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E ele saiu desse número 100 para atuais 1,4, que é a taxa de homicídio do Canadá. Será que nós somos, então, tão inferiores quanto a El Salvador? Com todo respeito, todos nós aqui somos latinos. Se El Salvador mostrou que pode, o Brasil também pode. E finalizo aqui citando uma frase do Bukele. Bukele, ele não entende, por exemplo, todos os países têm problemas com criminalidade. A França tem, a Espanha tem, Canadá tem, Estados Unidos tem.
mas em nenhum deles existe um controle territorial desses bandidos. A polícia da França entra em qualquer lugar. A polícia da Espanha também. No Brasil é que não. No Brasil é que tem áreas que são tão fortemente armadas que esses bandidos não temem nada e ficam dominando aquele território. E o Bukele conclui o quê? Que isso só pode ocorrer com conivência dos governantes. É por isso que Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, entrava no complexo do Alemão sem dar nenhum tiro e sem escolta policial, porque ele tem uma cooperação com esses bandidos. É base eleitoral do Lula. Nos presídios onde se pôde votar, mais de 70% no segundo turno deu Lula. Foi festa na cadeia. Por quê? Porque eles vão ter a certeza de que as suas vítimas estão indefesas, estão desarmadas, e se alguma coisa acontecer com ele, lá estará o papai Lula para protegê-los. É por isso que o PT governou nos últimos 22 anos, 17 anos foram governados pelo PT. E o índice de criminosos no Brasil só fez aumentar.